Olá, amigos. Adriana Muratori, áudio 9 da série Vontade. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre uma questão que nos prejudica muito, mas que nós muitas vezes não nos damos conta de como é que ocorre conosco, que é quando nós estamos muito positivos, muito animados, motivados, cheios de energia e de repente, não sabemos bem porquê, começamos a nos sentirmos assim desanimados, um pouco para baixo, ou irritados, ansiosos, meio sombrios, mais desanimados com os nossos projetos e de repente não sabemos como, mas toda aquela energia, aquela vibração positiva, aquela motivação vai embora. Como se fosse a energia escapando por alguma parte que nós não estamos percebendo. Porque muitas vezes isso é fácil de perceber, quando nós entramos num local ou conversamos com alguém e sabemos, nossa, estou me sentindo desenergizado, porque sabemos que aquelas energias, aquelas vibrações estavam ruins, negativas, como a gente diz popularmente, energias destrutivas. Mas muitas vezes isso não é tão fácil de identificar, porque ocorre de uma maneira inconsciente em nós. E é sobre essas maneiras inconscientes de nós perdermos as nossas energias ou o nosso padrão de alinhamento com o campo cósmico universal, positivo, que nós queremos falar. E quem estiver pensando que nós vamos falar sobre influência espiritual de desencarnados, não é o que nós vamos falar, embora isso também seja uma maneira de perder as energias. Mas nós vamos falar aqui de uma outra coisa, mais comum e mais rotineira nas nossas vidas e que nós não nos damos conta. E vamos começar com uma pergunta. Você já se perguntou por que as empresas que podem pagar mais caro pelos seus anúncios anunciam no intervalo, por exemplo, dos noticiários noturnos? Nunca pensou sobre isso? É uma questão intrigante, porque veja bem, se nós pensarmos, será que realmente as empresas que podem pagar caro querem que os espectadores associem os seus produtos às histórias de horror que são passadas no noticiário noturno? É estranho. Porque quem é que pode estar no clima, por exemplo, de uma liquidação, de uma compra, de um produto, depois de ser informado de um brutal assassinato, ou de um atentado terrorista, ou de um sequestro em que alguém foi violentado, esquartejado? Não é estranho? Mas o que acontece é que eu poderia estar, e você também, em virtude de um fenômeno psicológico conhecido como gestão do terror. É porque, segundo a gestão do terror, nós, seres humanos, ficamos naturalmente aterrorizados quando pensamos na própria morte. É uma ameaça que nós tentamos a toda maneira evitar, faz parte até do nosso instinto de sobrevivência. Também muito bem lembrado por Eckhart Tolle, no Poder do Agora. Mas, no caso, funciona da seguinte maneira. No noticiário noturno, nós somos bombardeados e lembrados da nossa mortalidade a cada 29, 30 segundos. E, dessa forma, uma reação de medo, de pânico, é desencadeada em nós. Só que não de forma consciente. É uma ansiedade que fica logo abaixo da superfície, gerando uma espécie de uma sensação de desconforto, desânimo, um aborrecimento, uma irritação flutuante sem a gente saber por quê. Só que mesmo fora da nossa consciência, esse medo, esse terror, causa uma imediata necessidade de fazer algo para enfrentar esse sentimento de impotência. E, infelizmente, para enfrentar esse sentimento de impotência, nós não nos agarramos a Deus e aos nossos livros. Muitos de nós nos agarramos aos nossos cartões de crédito, às guloseimas, aos cigarros, à procrastinação dos nossos projetos. Isso nos faz entender por que os anúncios são disputados nestes horários. Não é que a gente ache, por exemplo, que um relógio vai nos proteger de um ataque de mísseis, mas é que nós buscamos algo que nos faça sentir uma melhora da nossa
autoimagem, nos sentirmos mais poderosos. São comportamentos um pouco ilógicos, mas são comportamentos associados à promessa de recompensa e à promessa de alívio, pela sensação de ansiedade e infelicidade, um sinal que nós não sabemos identificar. E quando isso acontece, pessoas preocupadas com seus gastos compram para enfrentar a ansiedade e a depressão. É isso mesmo, compram, parece absurdo, mas é o que ocorre. Pessoas que comem compulsivamente e que estão trabalhando para conseguir um autocontrole diante da comida, recorrem, adivinhem a quê? A mais comida, para acomodar os próprios sentimentos. E os procrastinadores, que ficam estressados porque estão sempre adiando, atrasados, não cumprindo seus projetos, o que é que eles haverão de fazer? Haverão de adiar ainda mais os seus projetos, para se sentirem aliviados. Em cada um desses casos, embora pareça absurdo, é que o objetivo do ego é se sentir melhor no momento a qualquer custo, e então isso prevalece sobre a meta de autocontrole. E o problema é que não são só as explosões, os atentados que servem para apertar esses nossos botões internos do medo. Na verdade, nem é necessário que haja mortes reais. As novelas também podem exercer sobre nós o mesmo efeito. E o que os estudos mostram é que nós não achamos e não sabemos que isso ocorra conosco. Diante de qualquer um desses atrativos, nós simplesmente achamos que nós queremos normalmente essas coisas que nós estamos buscando, porque nós não nos damos conta de todo esse processo inconsciente que ocorre conosco. Então, preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, que pode ser uma irritação, uma impaciência, quem sabe um ar sombrio, uma sensação de desânimo, uma ansiedade. Agarre esse sinal no momento em que você o perceber. Ele só cresce e sobrevive se for alimentado e se houver uma identificação do inconsciente com ele. Mas se isso é muito difícil de fazer, então talvez seja mais fácil prestar atenção no que pode estar acionando a gestão do terror na sua mente. O que você ouve ou vê nos meios de comunicação e na internet? De onde virão os ataques dessa vez? Onde foi o acidente terrível? Quem foi encontrado morto, estrangulado, esquartejado? Será que a gestão do terror não pode estar te tornando mais vulnerável a todo tipo de tentação? E fazendo com que você busque esperança e segurança em coisas que prometem recompensa e alívio e não cumprem? Experimente dar um intervalo de 24 horas no noticiário da TV e nos sites da internet que se beneficiam do nosso medo. Não se preocupe, não. O mundo não vai acabar porque você deixou de acompanhar cada tragédia global ou particular e de compartilhá-las. E quem sabe, se você sentir-se melhor, pense na possibilidade de reduzir drasticamente o consumo irrefletido desse tipo de comunicação que se alimenta do nosso medo. Nós precisamos de estímulos físico-quânticos positivos, construtivos, que nos mantenham alinhados com o campo universal positivo e elevado. E não de coisas que façam vazar as nossas energias, sem mesmo com que nós possamos nos dar conta disso. Um bom trabalho para você. Eu te encontro semana que vem.